Manhã, o seu filho evita tocar nos alimentos e não gosta muito ali de sujar as mãozinhas. Ele tem preferência por alimentos de texturas específicas e só aceita comer, por exemplo, os secos e crocantes ou então os de consistência pastosa. Ele reclama do cheiro dos alimentos ou não gosta de trazê-los ali muito próximo do rostinho. Se você respondeu sim a uma ou mais dessas perguntas, é bem possível que o seu filho esteja travando nas etapas de cheirar e tocar da escalada do comer. Se o seu filho tem dificuldade com o cheiro dos alimentos ou não gosta de tocá-los, dificilmente ele vai se interessar em comer amanhã. Trabalhar esses passinhos aí na sua casa é fundamental para que o seu filho se sinta mais confortável e seguro em experimentar alimentos e texturas novas. Então, para romper essas dificuldades, você precisa agir agora, amanhã. Eu me chamo Brenda Viana, sou nutricionista clínica infantil, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, sócia e responsável técnica pelo projeto do Super Nutridinhos, que tem o objetivo de te ensinar a fazer o teu filho comer de tudo aí na tua casa, de uma forma prática e divertida. Você lembra dos passos da escalada do comer amanhã? Tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar, para só então comer. A confiança que o seu filho precisa para aceitar alimentos novos, você constrói em cada etapa dessa escalada. Quando o seu filho vai percebendo que passa momentos divertidos com você e com os alimentos, quando ele sabe que você não vai brigar, insistir, nem obrigá-lo a comer nada que ele não queira ou que ainda não esteja pronto, que os alimentos são seguros e que ele conhece tudo que está ali no pratinho dele. Quanto mais confiança o seu filho tiver em você e nos alimentos, mais confiança ele vai ter para comer também. E lembre sempre, manhã, comer é o último passo da jornada do seu filho com o alimento. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 sugestões que eu uso com as manhãs que eu atendo para você colocar em prática agora mesmo aí na sua casa e poder estimular o seu filho a cheirar e tocar nos alimentos que ele ainda não come, mas que ele já tolera e já interage. E se você ainda não viu os vídeos anteriores da nossa série Avançando na Escalada do Comer, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e assiste lá para poder ajudar o seu filho melhor em cada ponto de dificuldade que ele possa estar passando aí hoje. E também para não perder os próximos vídeos que estão por vir. O olfato tem um papel fundamental na percepção dos sabores dos alimentos. Quem aí não já teve uma gripe daquelas, onde tudo que comia parecia não ter gosto de nada? É chato, né? O cheiro dos alimentos é a porta de entrada para os sabores que estão por vir. O cheiro estimula o apetite e influencia diretamente no sucesso da experiência da refeição. O olfato é um sentido muito importante na alimentação. Sabe quando a gente sente aquele cheiro de uma comida que a gente acha deliciosa e já bate logo aquela vontade de comer? É bem por aí, manhã. Já o tato é um sentido que está intimamente relacionado com a emoção e com a afetividade. É através do tato que a gente consegue perceber, a textura, a forma, a temperatura. Ih, o café da Nutri tá meio frio. A temperatura, a consistência dos alimentos. E essas características influenciam diretamente no nosso prazer em comer. Um mesmo alimento pode proporcionar para a gente experiências táteis completamente diferentes. Pense, por exemplo, numa batata. Agora imagine um purê de batatas bem cremoso e quentinho. Agora pense numa salada fria de batatas com maionese. Ou que tal uma batata frita bem crocante e sequinha? As diferentes formas de preparo são excelentes e estimuladoras dos nossos sentidos, manhã. Então, variar nessas formas de preparo é uma ótima maneira de aumentar a aceitação alimentar. Cheirar e tocar no alimento já são passos de muito mais intimidade do que apenas tolerar ou interagir com ele. Então, manhã, se o seu filho tem pavor só de ver um alimento assim de longe, de nada vai adiantar você esperar
que ele pegue e coma esse alimento. Então fique atenta e não se apresse, viu, manhã? Quando você consolida etapa por etapa, sem pressa, respeitando o tempo do seu filho, as etapas seguintes da aceitação, elas vão ficando muito mais fáceis. Como eu venho te explicando, manhã, que ao longo dessa nossa série Avançando na Escalada do Comer, primeiro o seu filho precisa se familiarizar com os alimentos para poder depois deixá-los entrar. Então, se hoje o seu filho tem alguma dificuldade em provar um determinado alimento, você precisa investigar e entender qual é realmente essa dificuldade para poder ajudá-lo a superar isso de uma forma mais eficiente. No primeiro vídeo aqui da série, eu te explico como fazer isso aí na sua casa. Então não deixa de assistir assim que esse vídeo acabar, tá? A alimentação começa muito antes da hora das refeições, manhã. Quando você ajuda seu filho a criar associações positivas com os alimentos para que eles se tornem mais familiares e seguros aos olhos dele. Então, antes de você pensar, ai, Nutri, mas eu levei meu filho para a cozinha, ele me ajudou, ele lavou, ele cortou, ele tocou nos alimentos e na hora de provar, nada. Se lembre sempre que comer é o último passo da jornada do seu filho com um alimento. É o nível máximo de intimidade e de conforto que ele pode sentir. Então, se o seu filho já tolera, interage e toca com as mãozinhas no alimento, isso já é uma coisa maravilhosa, manhã. Acredite em mim. É um grande passo e precisa ser comemorado e valorizado com mais positividade da sua parte, viu, manhã? A Nutri vai puxar a orelha. Vamos fazer um combinado comigo. Antes de você pensar, ai meu Deus, meu filho não prova, meu filho não come, faça a seguinte pergunta para você. Ele já interage? Ele já tolera? Ele já toca? Então sim, manhã, vocês estão no caminho certo. Para as atividades de manhã, eu sugiro que você use sempre alguns alimentos de segurança do seu filho, que são aqueles que ele já conhece, já aceita, e vão trazer um conforto maior ali para aquele momento de vocês. E acrescente 2 ou 3 alimentos novos que você está tentando incluir na alimentação dele, para ir aproximando gradativamente. A linguagem da diversão, do lúdico, é a linguagem que o seu filho mais entende, manhã. As crianças aprendem muito brincando e aprendem a comer melhor brincando com os alimentos. Na maioria das atividades sugeridas, você vai poder estimular tanto o cheirar como o tocar. Então fique atenta ao nível de tolerância do seu filho e não insista para que ele faça nada que ele ainda não se sinta confortável. Aqui a nossa ideia principal não é obrigar, nem insistir, nem forçar que o seu filho toque, cheire, muito menos que ele prove ou coma os alimentos, mas sim despertar essa atitude natural e espontânea do seu filho, se divertir e assim aprender. Desafio dos sentidos. Escolha amanhã, junto com seu pequeno, 3 alimentos ou mais. Eu gosto muito de trabalhar as frutas e verduras nesse tipo de atividade, para você analisar junto com seu filho todas as características que conseguirem observar. E para isso vamos usar todos os nossos sentidos. Então pega papel e caneta e registra tudo que vocês conseguirem observar nesses alimentos. Qual deles é maior? Qual é menor? Qual é mais áspero? Qual é mais mole? Que cores vocês conseguem observar? Anota tudo. Qual deles você acha que tem um cheiro mais agradável? Ou então um cheiro mais forte? Ou será que não tem cheiro? Ao longo da atividade, cheire, toque, pegue muito nos alimentos, ajude seu filho a se expressar e deixe que ele participe apenas do que ele se sentir confortável. Observando essa sua boa relação com os alimentos e a sua interação, fica muito mais fácil o seu pequeno entrar na brincadeira. Sacola da adivinhação. Para essa brincadeira, amanhã você vai precisar ou de uma sacola escura
ou uma bolsa ou uma caixa. E aqui dentro você vai colocar alimentos e pode também incluir alguns brinquedinhos do seu filho. Então, você pode avisar para ele que aqui dentro vai ter 5 objetos e cada um que ele acertar vai valer 1 ponto, mas não pode ver, só tocar. Então ele vai botar a mãozinha aqui, ó, dentro do saco e vai tentar adivinhar no que é que ele está pegando. Quando ele achar que já sabe, ele pode dar o palpite e tirar para conferir se acertou. Cada acerto vai valer 1 ponto. Para entrar na brincadeira também, manhã, você pode fazer o inverso com o seu pequeno, deixar que ele escolha os objetos e você é que vai brincar de adivinhar. E caso esteja muito difícil, manhã pode também ir dando dicas, como por exemplo, as cores dos alimentos que estão aqui dentro, em que receitinhas vocês costumam usar em casa, que animalzinho gosta muito dessa fruta ou dessa verdura. E assim vamos ver quem consegue fazer mais pontos por aí. Tigelas sensoriais. O contato, manhã, com diferentes texturas é excelente para estimular os sentidos do seu filho e aumentar a aceitação das diferentes texturas dos alimentos. Então aqui para essa atividade você pode encher, ó, algumas vasilhas assim com grãos. Aqui eu usei o feijão e o milho, mas você pode usar ervilha, arroz, macarrão. E aqui a brincadeira é esconder pequenos objetos, ó, aqui dentro, ó. Então você pode estimular o seu pequeno a colocar as mãozinhas aqui e encontrar esses objetos. Outra forma excelente de trabalhar esses grãos e o contato com essas texturas é brincar de fazer colagens no papel, ou desenhos, ou escrever o nomezinho do seu pequeno. São todas excelentes opções para estimular esse contato. Carimbos naturais. Os carimbos incentivam a criatividade, a imaginação, estimulam a coordenação motora, ajudam a trabalhar cores e formas e você mesma amanhã pode criar os carimbos aí na sua casa usando frutas e vegetais com seu pequeno. E assim você estimula o toque nesses alimentos com muita diversão. Alguns alimentos como laranja, limão, maçã, quiabo são muito fáceis de ser transformados em carimbos apenas cortando ao meio. No final eu vou mostrar para vocês o efeito aqui usando os carimbozinhos que a gente tá fazendo. Carimbando no papel, vou deixando aqui de lado. Outros alimentos você pode usar as folhas, ó, assim como alface, acelga, brócolis, ou usar pedacinhos, né, e usar assim mesmo, como um pincel. Vocês vão ver também como é que vai ficar. Já outros, aqui ó, como batata, cenoura, esses alimentos assim mais firmes, são ótimas para você esculpir. Aqui eu vou fazer 2 carimbos. Você pode esculpir tanto com esse tipo de cortador aqui, ó, como com a própria faquinha. Ó, então eu vou fazer o primeiro aqui com o cortador, vou mostrar para vocês como eu faço. Coloquei aqui, aí agora eu vou cortar ao redor. Super fácil também. Usando o cortador é a forma mais fácil que tem de fazer. Aqui eu tiro o excedente, ó. E aqui a gente vai ter um carimbo de coração. Ó, vocês vão ver o efeito daqui a pouco também. E aqui você pode fazer com a própria faca, usando formas mais simples. Também não é tão difícil de fazer, não. Ó, aqui eu tô fazendo uma forma geométrica de um triângulo. Basta cortar mesmo as laterais. Ó, e o nosso carimbo de triângulo tá pronto. E depois de preparar os carimbos, é só passar na tinta guache e deixar a diversão rolar. Basta pegar a tinta guache, passar os carimbos que acabamos de fazer na tinta e usar para carimbar no papel. Para os carimbos de batata, eu usei a ponta dos dedos para espalhar a tinta no carimbo e depois é só carimbar. Para as folhas, basta espalhar a tinta na própria folha e usá-la como pincel. E aqui o resultado da nossa arte. Jogo da velha dos alimentos. Manhã aqui você pode usar tirinhas de alimentos assim como cenoura, ó, esses aqui
eu tirei com um descascador. Ou então pode usar folhas como alface ou repolho, cortar também assim em tirinhas e usar para montar o seu joguinho da velha. Ó. E as pecinhas podem ser castanhas, grãos, pedacinhos de frutas, de vegetais. Ó, só precisam ser de 2 tipos diferentes. Aqui eu tenho cubinhos de batata e tenho algumas castanhas do Pará. Então, super simples e divertido. Aqui vocês podem jogar, ó, normalmente, o joguinho da velha de vocês. Diversão garantida. Diversão garantida. E a castanha foi embora. Erros de gravação, né, manhã? Catador profissional. Peça ajuda amanhã do seu filho para vocês catarem juntos os feijões que estão feios, para retirar folhinhas do talo, como folhinhas de espinafre, de coentro, para retirar sementinhas de frutas, como a melancia, por exemplo, para retirar as uvas do cacho. Quanto mais contato nessa forma de ajuda, melhor. Filho, será que você pode ajudar amanhã a tirar 10 sementinhas dessa melancia? Eu duvido que você consiga tirar 10 folhinhas de espinafre para ajudar a mamãe sem quebrar. Duvido, filho, que você consiga. Brincadeiras em forma de desafio costumam funcionar muito com os pequenos, manhã. Então, invista muito. Receita tesouro. Esconda os ingredientes de uma receitinha que você pretende preparar pela casa amanhã e vá dando dicas ao seu filho de como encontrá-los. Pode ser pelas características do alimento, pode ser por dicas mesmo dos locais onde você escondeu. E cada alimento encontrado deve ser levado para a cozinha, onde ao final da brincadeira vocês irão preparar uma receitinha especial juntos. Montando espetinhos. Manhã, montar os espetinhos é uma ótima atividade para incentivar o seu filho a pegar nos alimentos. Então, basta você separar alguns alimentos. Pode ser frutas, vegetais, tomate cereja, cubinhos de queijo, ovinhos de codorna. Você coloca em potinhos e disponibiliza para o seu pequeno montar como ele desejar. Você só vai precisar dos palitinhos de churrasco ou de picolé e a diversão já pode começar. Aqui eu já montei o meu, ó. Adivinhando os alimentos. Manhã, coloque uma venda no seu pequeno, pode ser improvisada com qualquer roupinha dele mesmo, e brinquem de adivinhar os alimentos sem olhar. Primeiro, você pode desafiar o seu pequeno a descobrir que alimento é aquele, tentando sentir apenas o seu cheiro. E depois, vocês podem passar para a fase do tato também. E se você está gostando das dicas desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, apertar aqui no coraçãozinho e dar essa moral aqui para Nutri, né? MasterChef Júnior. Cozinhar com seu filho é uma das formas mais eficientes de incentivá-lo a sentir o cheiro dos alimentos e a tocá-los. Eu sugiro, manhã, que você escolha para fazer com ele alguma receitinha que inclua um alimento que ele ainda não come e que você deseja trazer para a alimentação dele. Separar os ingredientes, contá-los, lavar, descascar, misturar, colocar a mão na massa. São muitas as etapas que o seu pequeno pode participar na cozinha se estiver sob a sua supervisão e usando os utensílios adequados. Incentive o seu filho a participar de todas as etapas possíveis desse processo e vá elogiando sempre ele no desempenho dessas atividades. As crianças adoram se sentir úteis e participar. Muitas crianças não comem determinados alimentos por terem problemas para tolerar as suas texturas. E isso não é frescura, viu, manhã? Pode ser um problema sensorial real. Então, mesmo que elas queiram, elas não conseguem comer alimentos que estão fora ali da sua zona de conforto. Seu filho pode ter alguma dificuldade em interpretar os estímulos sensoriais que ele recebe do ambiente.
E isso caracterizaria um transtorno do processamento sensorial, que pode necessitar de uma ajuda profissional mais especializada para ajudá-lo a refazer essas conexões e integração dos sentidos. Então, fique atenta aos sinais. Crianças com hipersensibilidade sensorial são mais sensíveis do que o normal e costumam ser mais seletivas com os alimentos também. Se o seu filho fica incomodado em ambientes com muitas cores, luzes e pessoas, se ele não gosta muito de barulhos, se ele se incomoda facilmente com cheiros fortes, não gosta de se sujar, é muito sensível à dor, à textura de roupas ou ao toque de outras pessoas, consulte o pediatra que o acompanha para poder realizar uma avaliação. Incentivar que o seu filho brinque na areia, que ele pise e toque na grama, manuseie plantinhas, brinque com massinhas, slimes e brinquedos com texturas variadas, também ajuda muito na aceitação das variadas texturas dos alimentos. Então, que tal aproveitar amanhã e estimular e aumentar a frequência desse tipo de atividades aí na sua casa? Mas Nutri, o meu filho interage, toca, cheira, brinca com os alimentos, mas não quer provar nada. O que é que eu faço? No próximo vídeo da nossa série Avançando na Escalada do Comer, eu vou te ajudar com algumas das técnicas que eu uso com os meus supernutridinhos a quebrar as dificuldades do seu filho em provar novos alimentos. Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, que vem muita dica boa nesse nosso próximo vídeo. E vamos juntas avançar na escalada do comer. Um beijo, gente!